Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem, todos felizes aí. Estamos encaminhando aí para o nosso terceiro encontro da nossa disciplina de literatura, né? Mais especificamente, estamos falando aí da literatura portuguesa, modernidade e pós-modernidade. Estamos entrando aí no nosso terceiro módulo, né? Hoje é dia da gente falar aí sobre a primeira e a segunda geração modernista portuguesa, que óbvio que eu já citei no módulo 1, já falamos muito também, no módulo 2 também citamos aí diversos, vamos ser mais específico agora, mas temos também um tema importantíssimo aí, que é a questão das vanguardas europeias, né? Trataremos sobre isso também em conjunto, em paralelo aos temas que já estamos estudando e que vamos estudar ainda, né? Para que a gente feche o nosso quarto módulo dentro da nossa última aula aí também tratando, né, nossa última aula ela tem como tema aí a ficção pós-moderna em Portugal, né, a questão das tendências estéticas aí da poesia, da literatura, dos artistas, enfim. Então, um tema bastante agradável aí também para a gente poder fechar o nosso processo, né, a nossa vida acadêmica aí. Pessoal, diante já de início, né? Queria ver com vocês se está tudo ok, se vocês assistiram aí as videoaulas, né, direitinho, estão passando lá na plataforma, deixando lá o seu ok, né, fazendo ali as suas contribuições, é muito importante, né, isso aí, muito importante que a gente esteja inteirado aí dentro do nosso sistema educacional, acompanhando o material, assistindo a videoaula, buscando recursos, né, ali além desses da qual a gente disponibiliza para vocês, né, a educação à distância, ela tem aí essa formalidade pessoal, né, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que muita coisa depende de vocês, né, a gente precisa estar inteirado dentro do nosso sistema, buscando, construindo, refazendo, questionando, né, tendo ali a nossa autonomia. Isso é que faz a diferença, né, isso é que faz com que a gente estabeleça aí essas metas e essas metas sejam principiadas aí com alto teor de qualidade, né, que é o ponto mais importante. Falando um pouquinho aí das vanguardas europeias, né, elas representam um conjunto aí de movimentos, né, artísticos, culturais, que ocorreram em diversos locais da Europa, né, a partir aí do século XX. Então, já vista a importância para o nosso contexto aqui, né. Então, as vanguardas artísticas europeias aí que se destacaram foram o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo e o expressionismo, material esse que vai estar na biblioteca de vocês. Então, juntos aí a esses movimentos, influenciaram aí a arte moderna mundial, desde a pintura, a escultura, a arquitetura, né, a literatura, o cinema, enfim, né, aí todo esse processo esteve presente ali dentro, né, a escultura, a arquitetura, né, pessoal, o cinema, o teatro, a música. Então, as vanguardas artísticas, elas ultrapassaram ali o limite até então encontrado nas artes, né, propondo ali novas formas de atuação estética ali, ao questionar os padrões que eram impostos ali naquele período. Só para falar um pouco do Brasil, né? No Brasil, eles influenciaram aí diretamente o movimento modernista, que teve início ali com a Semana da Arte Moderna em 1922, né? Então, a palavra vanguarda, ela vem do francês avant-garde, que significa aí guarda avançada, né? O que pressupõe aí dentro desse contexto, né, um movimento pioneiro das artes. Então, com o advento ali da Revolução Industrial no século XIX, né, da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade ela passava ali por diversas transformações, né? Então, destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, as descobertas científicas, né, dentre outros ali. Então, nesse sentido, a arte ela demonstrou, né, a necessidade de propor ali novas formas estéticas, né, e de fruição artística ali que são pautadas, né, na realidade vigente. Então, os movimentos artísticos europeus, eles surgindo ali no fervor, né, dos ideais da época, eles foram diretamente contra ali os ideais de guerra. Então, os artistas, eles utilizavam ali da ironia, da capacidade de chocar o público, né, a fim ali de despertar outras maneiras de apreciar e de refletir sobre a vida. Então, por outro lado,
né? Um deles ali exaltou o avanço tecnológico e o progresso, né? Que foi o caso ali do futurismo italiano, né? Não vamos chegar nesse ponto aí ainda, mas serve para a gente poder estar guardando, estar resguardando isso daí. Por que é importante, né, gente? A gente precisa aí entender todo esse processo para que a gente chegue, né? Para que a gente organize, mesmo que muito pouco aqui, né? Então, no romantismo aí, a arte buscava uma representação idealizada na realidade, né? As figuras políticas eram transformadas ali em mitos, buscando criar ali um sentimento, né? Uma unidade nacional. No realismo aí, a intenção era o contrário, porque buscava a representação crua da realidade, né? A sua cópia ali, a sua reprodução. Então, o talento de um artista ali estava vinculado, então, ali à capacidade de se aproximar o máximo possível ali do objeto a ser representado. Olha aqui, né, o Santos Dumont com 14 bis, né, outros inventos que nós falamos aí na aula, acho que foi na aula 2, a gente viu aí diversas situações aí voltadas para esse, né, para esses aspectos, para essas construções aí, e que foram destaques em períodos históricos, né, em períodos construtivos aí da nossa literatura, do nosso povo, da nossa história, né, do nosso conjunto aí de situações que promovam, né, que promovem aí toda a nossa estrutura construtiva aí da nossa literatura, do nosso contexto, né, da nossa sociedade. Então, as vanguardas, elas representavam mesmo aí esse conjunto de movimentos culturais, né, que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do século XX. Juntos aí, esses movimentos, eles influenciaram a arte moderna, mundial, né, em todo o processo, em todo o contexto aí, em todos esses avanços tecnológicos a quais eu mostro para vocês aí. Então, o progresso industrial, a descoberta científica, né? Então, a arte, ela demonstrou mesmo aí a necessidade aí de propor essas novas formas estéticas, né, de fruição mesmo artística, aí, que é pautada na realidade vigente. Então, os movimentos artísticos europeus, surgidos aí no fervor dos ideais aí dessa época, foram diretamente, né, contra toda essa barbárie, tudo contra aí essa situação a qual viviam-se dentro daquele período, né? O que se destaca muito aí dentro desse período, né? Que a vanguarda, ele é o nome aí, né, que é dado, né, às tropas militares que vão à frente ali em um exército, né, aqueles ali que são os primeiros, por isso a palavra metaforicamente também significa pioneirismo, né, juntamente aí com esses artistas ali que os representavam dentro daquele período, né. Então, essa grande mudança desse paradigma da Europa, a questão da Revolução Industrial, né, onde que havia aí popularizado grandes invenções, que é a luz elétrica, o carro, movido a gasolina, a produção em larga escala ali de bens de consumo, elas acabaram, né, claro, acelerando e muito o modo de vida das pessoas, né, como é que eles viviam ali. Então, as cidades cresciam, e cresciam ali graças, né, ali a essas tecnologias, ao que estava acontecendo ali na cara de todo mundo, né, a industrialização. Então, as cidades, elas estavam se tornando ali grandes metrópoles, então a ciência avançava, né, Einstein publicava ali a sua teoria da relatividade, Freud propunha ali uma análise ali dos processos mentais, né, que desembocou ali o surgimento de novas ciências, né, a psicanálise, entre outras descobertas. Então, era o alvorecer ali de uma nova era, né, de uma nova mentalidade, né, uma maneira de viver e de perceber o mundo. Então, a arte precisava também se modificar, né, para ser capaz ali de aprender essa postura atual da modernidade, né? Além disso, a fotografia, né, a invenção do século XIX, ela aprimorava ali cada vez mais. Então, ela se tornava mais dispensável, né, do que uma arte meramente mimética, né? Então, o cinema, ele estava desapontando ali como um novo formato artístico. Então, esse ambiente ali, tecnologicamente e evidentemente efervescente, né, ela trazia aí para a gente, dentro desse período, né, dentro desse contexto aí, né, o que que acontecia, o que que aparecia para a gente, né,
uma máscara, talvez, ali, para o que estava diante dos olhos nossos, né? As cidades crescendo, e a fome, e toda essa beleza, toda essa construção não proporcionou o fim aí dessa miséria, dessa fome, né? Que foi capaz ali de criar problemas grandiosos para a nossa humanidade, né? Ao contrário, né? Esse ambiente tecnológico efervescente aí, ele foi palco ali de conflitos tenebrosos, né, de proporções nunca antes vistas, que foi as guerras que foram citadas aí na aula 1 e 2, que sacudiu diretamente, né, aí os últimos movimentos da vanguarda, dando aí ao artista uma postura ainda mais questionadora da tradição, né, do entusiasmo aí, da modernização desse período. Então, quais foram as vanguardas europeias? É um resumo só para a gente poder estar entrando aí sobre isso, né? Primeiro, o expressionismo, né, que é entendido como a primeira vanguarda, né, que valorizava a arte primitiva, a gravura, né? Então eles foram o primeiro a postular aí que a arte não deveria seguir uma representação aí mimética da realidade, né? Então ela aparece aí como a primeira dentro desse conjunto, como a primeira dentro dessa situação. E a gente tem também aí o futurismo, né, que são contaminados ali pelo entusiasmo, uma modernização acelerada ali, né, das cidades que se tornavam metrópole, né? Então os futuristas eles cultuavam aí a velocidade, a máquina, as invenções, glorificando ali o mundo moderno, industrializado, enfim. Surrealismo, né, que impulsionado ali pela teoria psicanalítica de Freud, né, o surrealismo aí propuseram ali uma arte que aborda ali o universo inconsciente, né, abolindo ali as fronteiras entre o sonho e a realidade, a lucidez e o delírio. O cubismo, que buscava ali a ruptura da tradição artística, né, consolidada ali em consonância ali com as novas realidades industriais, e que o tempo, né, fosse mais acelerado. Então, os cubistas, eles tinham ali como principal característica o banimento da perspectiva plana, né, a geometrificação das formas, então, diferente ali de perspectivas que sobrepõem, né, inovando ali as artes plásticas, a literatura, fazendo uso ali de técnicas de colagem, né, de representação de diversas perspectivas através do tempo. O dadaísmo, né, que seria o provocador, o inovador, né, o arrojado ali, os dadaístas ali, eles foram bastante impactados pelas catástrofes, né, pela matança generalizada ali da Segunda Guerra Mundial, que incutiu ali no artista, né, um desespero ainda maior pela cultura tradicional, né, abolindo ali as leis da lógica e tendo ali como lema a destruição, né, e também a criação, né, o dadaísmo ele foi das artes de vanguarda o que mais valorizou a ruptura, né? Negando ali todos os valores vigentes, todas as regras, todas as tradições predominantes, propondo ali a questão ali da anti-arte, né? Em suma, pessoal, o que a gente vai guardar aí, né? É que as vanguardas europeias elas foram tendências artísticas aí que tornaram mesmo a cena na Europa ali no início, tomaram cena mesmo ali da Europa no início do século XX, né? Então foram movimentos de ruptura com a arte tradicional, né? A proposta era libertar a arte e a cultura das amarras, né? Dos parâmetros que eram estabelecidos até então, né? É interessante aí também, né? Guardar também, né? Deixar aí registrado que resultaram aí dos avanços, das mudanças que eram promovidas ali pela massiva industrialização e da urbanização da Europa, né? Então, a aceleração ali, a eletricidade, a máquina, tudo modificava, tudo ali, né? O mundo de viver, a humanidade, ela exigia ali uma nova maneira de fazer arte, né? é, Espalharam ali por todo o nosso mundo ocidental, influenciando a consolidação da arte ali moderna em diversos países, inclusive no Brasil. Então, cada um dos movimentos da arte de vanguarda ali tinham suas próprias características, né? Foi a época ali dos ismos, né? Impressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, né? Foram os principais movimentos ali de vanguarda europeia. É só para dar para a gente ali uma clareza, né? Eu acho importante é que a gente tenha essa clareza aí dentro desse contexto para que a gente compreenda, né? O que foi, o que é, né? Qual é a importância que isso tem e o que isso traz para o nosso contexto, o que ele traz aí para o nosso modernismo português, né? O que
embeleza, né, o que se constrói aí dentro desse contexto, né? Só para a gente não perder, é de suma importância aí que a gente tenha, né, isso guardado aí dentro dos nossos conhecimentos, né, dentro do nosso material, dentro aí do nosso contexto, né, gente? Bom, quando a gente vai, quando vamos prosseguindo aí, né, falando aí das nossas fases, do nosso contexto, as diferentes fases que marcaram o modernismo em Portugal, né, foram diversas. Entre elas aí, a gente já viu nas aulas anteriores, é a questão aí do orfismo, né, o presencialismo, né, o realismo, o surrealismo, né, e aí foi compreendido aí entre 1915 e 1974, como é mostrado para vocês. Então, Fernando Pessoa, José Régio, Miguel Torga, Irene Lisboa, Fernando Namora, estão entre ali os representantes das diferentes fases do modernismo português, né? Então, assim como o modernismo no Brasil, o modernismo em Portugal, ele foi fruto aí, né, das novas concepções estéticas que circulavam ali na Europa no final do século XX, irreverente, contestador, anárquico, né? Então, ele rompe ali com esses padrões, né, até então vigentes ali, ao propor essa nova linguagem absolutamente, né, diferente ali daquela que era adotada ali pelos poetas românticos, né, pelos poetas ali do simbolismo. Então, estende-se ali até o final do Estado Novo, né, na década de 70, né, e contou ali com importantes nomes, né, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, né, Almanda Negreiros, né, Irene Lisboa, Miguel Torga, entre outros ali que representaram ali as quatro vertentes do modernismo, né, o orfismo, o presencialismo, o neorrealismo e o surrealismo. Então, para que você conheça aí um pouco mais sobre a literatura portuguesa, há diversos sites, né, ali que apresenta para vocês aí as principais fases do modernismo e as suas principais características e representantes. É o que eu sempre digo, né? A gente busca aí a condensação dos conteúdos da gente em outras fontes para que a gente desenvolva aí o nosso conhecimento. Então, fechando, o orfismo, né, ele corresponde ali à primeira fase do modernismo português, recebe esse nome por causa da revista Orfeu, que é a primeira publicação ali a divulgar os ideais modernistas, as tendências culturais, né, que circulavam ali na Europa no final do século XX. Então, foi fundada em 1915 por um grupo ali de escritores, de artistas plásticos, né, entre eles Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montalvor, né, Almanda Negreiros, né, e a Almanda Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. Então, os sofistas, eles tinham ali como objetivo chocar a burguesia, né, ao apresentar ali uma poesia livre de métrica, né, de inserir a literatura portuguesa ali dentro do contexto cultural europeu, né, que aquela época ali estava ali sob forte influência, né, das tendências futuristas. Então, embora embora tenha desaparecido, né, precocemente ele mesmo, foram publicados, igual eu falei, acho que na terceira aula, na segunda aula com vocês, somente dois, né, só teve duas publicações ali, duas edições. A revista Orfeu, ela deixou ali uma enorme herança cultural, né, influenciando ali novos artistas, né, e claro, né, foram surgindo ali novas publicações dentro desse meio termo, né, evidentemente ali. O presencialismo, ou presencismo, né, esse ali seria o segundo momento modernista, ele recebe esse nome ali por causa da revista literária Presença, né, o primeiro exemplar ele foi publicado ali em 1927, né, fortemente influenciado ali pela revista Orfeu, né, a publicação ela foi a principal responsável ali por divulgar, por dar continuidade às ideias modernistas, embora seus representantes ali tenham defendido, né, uma literatura mais intimista, mais voltada ali à intercepção e para o experimentalismo, né, então o grupo ele encerrou suas atividades ali em 1940, quando o mundo ainda vivia, né, ali sob a tensão provocada pela Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali como principais representantes José Régio, Adolfo Rocha, João Gaspar Simões, né, Miguel Torga, Irene Lisboa, e enfim, entre outros, né? E depois, dando sequência, a gente tem aí, né,
a questão do neorrealismo, né, que ele surge ali em um conturbar do contexto muito pesado, contexto histórico-social, né, a Europa, ela sofria com as consequências ali de uma forte crise europeia, né, uma forte crise econômica, né, a Europa sofria com isso aí, a tirania de regimes totalitários, né, também ali com uma constante tensão que é provocada pela Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem ali como representante, né, Alves Redol, Manuel da Fonseca, Afonso Ribeiro, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, Virgílio Ferreira, Fernando, enfim, né, Fernando Namora, Mário Braga, Carlos de Oliveira, entre outros. Né? Então, o neorrealismo aí, ele teceu, né, duras críticas ali ao individualismo, né, ao esteticismo, esses temas caros ali ao presencialismo, né, bem claro ali, e divulgou ali a literatura, um pensamento marxista, né, e a forte rejeição ao socialismo utópico, né, então a revista Seara Nova, Calvos Monstros, né, Sol Nascente, e o Diabo, eles foram responsáveis ali por divulgar essa estética, né, neorrealista ali em Portugal, né, então aí vocês veem, né, Alves Redol, Vigílio Ferreira e Fernando Namora estão entre os principais representantes aí do neorrealismo português, né? Bem presente aí dentro aí dessas figuras, né? O surrealismo, né, que vai até 74, 47 a 74, por muitos estudiosos aí foi considerada a última fase do modernismo português. Suas principais características aí foram, né, a escrita automática, né, em destaque ali para a livre associação, né, de ideias e de palavras, né, e a modificação aí das estruturas de realidade, elemento ali que era baseado em contextos ali oníricos, né, reafirmando ali aquele caráter figurativo e irracional. Tem ali como representante principal Antônio Pedro, José Augusto França, Alexandre Neu, né, Mário Cesarini, né, e outros como Natália Correia, Henrique Rasquez, né, Arthur de Cruzeiro e Antônio José Forte, entre outros, né, aí a gente tem aí essas situações. Então, Alexandre Neio, José Augusto França e Mário Cesarini, eles estão entre os principais representantes aí, né, do surrealismo, que é o surrealismo português. O que a gente faz para condensar isso aqui dentro do contexto? Gente, entenda o contexto histórico, né? As principais manifestações modernistas, elas começaram ali a surgir aí no período que é compreendido entre as duas guerras mundiais, né? Período aí que é marcado por extremas transformações políticos-sociais, né? Em toda a Europa, não só em Portugal. Então, didaticamente, aí o modernismo português ele tem início em 1915, né, com a revista Orfeu, jamais esqueceremos sobre isso, né, que são inspirados ali pelos movimentos da vanguarda europeia, que eu abri a aula com vocês só para a gente fazer um relax sobre ele, né? Então, desejava ali romper mesmo com esse convencionalismo, né, com as idealizações românticas, chocando ali toda a sociedade da época, né? Então, vários artistas participam aí, e não vamos esquecer de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, né, a Amanda Negreiros aí. Então, os escritores do orfismo, como ficaram conhecidos ali, eles queriam imprimir, né, a literatura portuguesa, né, as inovações europeias aí. Então, anos depois, em 27, outra importante revista foram divulgadas aí com os novos ideais, que é a revista Presença, né? Então, José Régio, ele aparece à frente, né? Então, a gente tem aí, claro, primeira geração orfismo, segunda geração presencismo, terceira geração neorrealismo, né? O movimento aí da renascença portuguesa, ela segue-se do orfismo, né? Que se concentrou aí em torno do Orfeu, né? Enfim, então a sociedade portuguesa ela vivia uma situação de crise aguda, né? De desagregação ali de valores. Então, modernistas portugueses eles respondem a esse movimento sacudindo, né? O acanhado meio cultural português, entregando-se ali à vertigem das sensações de vida moderna, né? Da técnica, da velocidade, das máquinas. Então, era preciso esquecer
mesmo ali o passado, né, comprometer ali com a nova realidade, né, de interpretá-la cada um ali ao seu modo. Então, nas páginas da revista Orfeu, essa geração ela publicou uma poesia bem complexa, de difícil acesso, ali, que causou o maior escândalo naquela época. Né? Então, a literatura portuguesa ela apresentou, no século XX, 3 fases distintas, né? Como a gente já viu aí, e que a gente precisa deixar bem guardado aí, tá bom? Pessoal, então, o país, né, na época ali, ele passava por momentos mais fecundos, mais conturbados da sua história, né? Em função ali da queda da monarquia de 1910, né? A ascensão ali de um novo governo, a república, né? Controversialmente, estavam ali as invenções tecnológicas, culturais, né, que abordavam lentamente ali o cotidiano das pessoas. Portugal não recebeu muita influência, né, dos acontecimentos no restante da Europa, né, mas ela ficou à parte ali do contexto histórico europeu. Então surge ali a geração modernista, né, geração do presencismo, né, todo esse contexto aí a qual a gente vem falando em todos esse processo. Findamos com as características do modernismo português. Atitude irreverente, né, com relação aos padrões que são estabelecidos, uma reação forte contra o passado, né, o classicismo e o estático, uma temática bem particular, bem individualizada, né, não tendo ali, não tanto uma universalização genérica, né, a preferência ali pelo dinamismo, pela velocidade vital que estava acontecendo, é uma busca ali do imprevisível, do insólito, né, a abstenção ali do sentimentalismo fácil e falso, né, a comunicação direta com as ideias, uma linguagem bem cotidiana, né, um esforço ali de originalidade, de autenticidade, né, o interesse ali pela vida interior, né, o estado de alma e de espírito, aparentemente ali, né, um hermetismo mesmo, uma expressão direta pela sugestão, né, pela associação verbal, né, em vez do absoluta clareza, essa valorização do humor, né, uma liberdade ali em forma de verso livre, de ritmo livre, sem rima, sem estrofação, que eram estabelecidas ali em outros períodos, né? Vamos lá, né? Vamos assistir um pouquinho mais sobre essas gerações, sobre essa história nossa aí do modernismo português, para a gente condensar aí o nosso entendimento da literatura, né? Desse período aí da literatura em Portugal. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos como o expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Surgidas na Europa na primeira metade do século XX, essas correntes artísticas pretenderam romper com a arte que se fazia até o momento, renovando a linguagem nas artes visuais, na literatura e na música. Vamos ver as principais características das vanguardas europeias? O termo vanguarda vem do vocabulário de guerra. Indica o exército que está na linha de frente de combate, ao contrário dos soldados que se encontram atrás e constituem, portanto, a retaguarda. A vanguarda nas artes dá nome aos artistas que estão à frente do seu tempo, produzindo algo novo que não havia sido experimentado até então. A primeira metade do século XIX foi um período de agitação política, social e econômica. Por conta da Revolução Industrial, as cidades passaram a ser mais dinâmicas que o campo e atraíam cada vez mais pessoas. Invenções como a luz elétrica, cinema, telefone, trem, telégrafo mudaram a maneira das pessoas se comunicarem e se deslocarem. No entanto, nem tudo era progresso e felicidade. As nações se armavam e o conflito explodiu na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. A arte refletiu estas mudanças materiais, como a industrialização e o progresso, mas também a solidão dos grandes centros urbanos. Foi em grandes cidades europeias que estas correntes artísticas surgiram. Vamos conhecê-las? Expressionismo. Surgido na Alemanha, o expressionismo foi uma das primeiras correntes vanguardistas europeias. O expressionismo busca refletir sobre as consequências da Revolução Industrial, que criava uma sociedade desigual e sem contato com a natureza. Dessa forma, os temas recorrentes são a dor e a angústia, retratadas com pinceladas vigorosas e cores marcantes.
O expressionismo também influenciou o cinema alemão após a derrota na Primeira Grande Guerra. Na tela grande, os diretores criaram histórias de mistério e terror que eram realçadas por sombras exageradas, fotografia em claro, escuro e ilusionismo. Filmes como Nosferatu, dirigido por F.W. Murnau, 1922, e Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927, transportavam para o cinema a época de penúria e medo que o país vivia após a Primeira Guerra. Vamos ver quais são os principais artistas do expressionismo? Edvard Munch, artista norueguês que retratou a solidão, a doença e a separação em suas telas. Sua obra mais famosa é O Grito, de 1893, onde uma pessoa, que não sabemos se é homem ou mulher, grita no meio de uma ponte, sem conseguir atrair a atenção dos passantes. Franz Marc, nascido na Alemanha, Marc utilizou o expressionismo como uma linguagem para imprimir os sonhos e a fantasia, e não se preocupava com a realidade e pintava cavalos azuis ou vacas amarelas. Um dos seus quadros mais conhecidos é O Sonho, de 1912, onde uma mulher sentada, dormindo, está rodeada de animais como cavalos e um leão, simbolizando a harmonia perdida entre os seres humanos e a natureza. Fauvismo. O fauvismo surgiu no começo do século XX. Sabia que fauve quer dizer fera em francês? O movimento recebeu este nome porque um crítico de arte que não gostou nada dos quadros afirmou que aquelas pinturas eram como se eles tivessem jogado às feras o pintor Donatello. Este movimento colocou em prática a subjetividade na pintura. Para eles, o mais importante era que as cores refletissem o estado de ânimo, não a cor real. Por isso, os fauvistas empregavam cores estridentes, contornos bem marcados e usavam pinceladas rápidas que davam espontaneidade à pintura. Os principais artistas fauvistas foram Henri Matisse, pintor francês cujo estilo inicial foi o naturalismo e o pós-impressionismo. Através de suas viagens pela Itália, Espanha e Marrocos, seus desenhos foram simplificando e se enchendo de cor. Com isso, acabou por inventar um novo estilo artístico. André Derain. Junto com Henri Matisse, André Derain criou as bases do fauvismo. Suas cores fortes e personagens, feitos a partir de pinceladas rápidas e precisas, fez suas telas serem consagradas pelo público. Montaigne à Caillou, 1905, e La Danse, 1906. Cubismo. O cubismo nasce com o século XX, em torno aos artistas Pablo Picasso e Georges Braque, em Paris. A intenção dos cubistas era decompor as figuras de modo que estas pudessem ser vistas de vários ângulos. Também reduziam os desenhos às formas geométricas e romperam com o uso da perspectiva que se usava desde o século XV. O cubismo derivou em duas correntes, o analítico e o sintético. No cubismo analítico, a preocupação em desmontar o objeto ou a pessoa representada, eliminando os volumes e a perspectiva, e geralmente usando poucas cores. Por sua parte, o cubismo sintético incluía o uso de letras e números nas suas composições. Utiliza-se a técnica de collage para fazer quadros e alguns autores, como Juan Gris, que buscam incluir cores vivas nas suas composições. Os principais artistas deste movimento foram Pablo Picasso, nascido em Málaga, pintor, escultor, desenhista e ceramista. Picasso modificou o modo de olhar a pintura a partir da criação de As Senhoritas de Avignon, 1907. No entanto, sua obra cubista mais conhecida é Guernica, 1937, onde retrata o bombardeio da cidade durante a Guerra Civil Espanhola. Georges Braque, francês, colega de Picasso, e juntos criaram o cubismo. Uma de suas primeiras obras cubistas é L'Estaque, 1908, onde já se pressagiam as formas geométricas e o uso de poucas cores nas composições. Braque foi o pioneiro do uso da colagem, como se aprecia na sua Natureza Morta, de 1913. Futurismo. O futurismo foi um movimento fundado em 1909 pelo poeta italiano Filippo Marinetti. Esta escola artística estava encantada com o progresso científico do começo do século XX e, assim, exaltavam a velocidade, as máquinas e as grandes cidades. Os poemas futuristas também eram obras visuais.
pois além das palavras era fundamental o uso de diferentes tipografias e uma ordenação, no papel, distinta da tradicional. Dentre os vários artistas futuristas, podemos citar Filippo Tommaso Marinetti. Dentre suas obras, se destacam a Marcha Futurista, 1916, um poema feito a partir de onomatopeias, onde as linhas e as sílabas têm uma tipologia própria. Natalia Gonchorova, escultora e pintora russa, criou uma ponte entre o cubismo e o futurismo. Suas obras refletem a rapidez característica do futurismo, mas com as figuras geometrizadas como as do cubismo. A obra Airplane Over Train, de 1913, sintetiza esses princípios. Ainda criou uma nova corrente artística, o raionismo, em 1913. Dadaísmo foi um movimento artístico que buscava romper os moldes da arte realizada no Ocidente. Surgido em Zurique em 1916, o nome Dada pode ser uma referência às sílabas que balbuciam as crianças, ou simplesmente uma palavra que não tem nenhum significado concreto. Para o dadaísmo, o mais importante era a criação sem barreiras e também criticavam o materialismo, o consumismo e o capitalismo. Da mesma forma, os dadaístas se voltaram contra a Primeira Guerra Mundial. Como a Suíça era neutra neste conflito, os artistas sentiam-se livres para criticar a guerra. Vamos conhecer alguns artistas dadaístas? Tristan Tzara, considerado um dos fundadores do dadaísmo, o romeno Tristan Tzara escreveu poemas e romances que visavam escandalizar a burguesia. Seus poemas não seguem a pontuação tradicional, nem o uso de letras maiúsculas ou minúsculas. Marcel Duchamp. Sua obra mais conhecida é A Fonte, de 1917, quando enviou um mictório para participar de uma exposição de arte em Nova York. Com este gesto, Duchamp desejava questionar o que é a arte, o que é uma obra de arte e quem é o artista. Surrealismo. O surrealismo foi uma corrente artística influenciada pelas teorias psicoanalíticas de Sigmund Freud e por todos os movimentos artísticos citados anteriormente. Os artistas desta escola queriam retratar o que estava dentro do inconsciente. Por isso, davam importância aos sonhos e utilizavam símbolos em suas obras. Fundado pelo francês André Breton, 1924, ele defendia uma arte feita sem qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. As ideias surrealistas invadiram o cinema com suas histórias sem conexão, os cortes brutos e sua fotografia entre o sonho e a realidade. O primeiro filme surrealista a ser realizado foi A Concha e o Padre, da diretora Germaine Dulac, 1928. Um ano depois, Salvador Dalí e Luis Buñuel se unem para filmar Um Perro Andaluz, cuja premissa era não permitir nenhum controle racional sobre o roteiro e a filmagem. Eis alguns artistas surrealistas. Salvador Dalí, pintor e escultor espanhol, Dalí, sem dúvida, foi o nome mais famoso do surrealismo. Suas telas se baseavam principalmente no inconsciente e na sexualidade reprimida. René Magritte nasceu na Bélgica e estudou na Academia de Belas Artes de Bruxelas. As criações de Magritte não retratam obsessões, e sim preferem questionar o espectador. Dessa forma, pinta objetos convencionais como um espelho, mas que não funciona como tal, como podemos ver em La Reproduction Interdite, 1937. Estas foram as vanguardas artísticas europeias que mudaram nossa percepção sobre arte e os artistas. Clique no link da descrição para baixar o mapa mental. Inscreva-se no canal e não perca mais nenhum conteúdo sobre arte. Não esqueça de compartilhar o vídeo com quem precisa saber mais sobre o tema.